Olá pessoal, meu nome é Malu, sou professora de desenho e aquarela na Camafeu Escola de Arte e Design e essa é a quarta aula do nosso curso de aquarela online, que é mais um conteúdo extra do canal. Bom, o nosso curso de aquarela online tá quase acabando, né? O que apesar de muito triste, também quer dizer que vocês aí de casa estão quase que 100% aptos a produzir aí sozinhos conteúdos bons, conteúdos bacanas, né, relevantes de aquarela em casa sozinhos. Como sempre, vamos relembrar um pouquinho da última aula, que foi a aula sobre teoria cromática, né? A gente fez o disco cromático, não sei se vocês lembram, a gente falou um pouquinho sobre cor primária, o que são cores primárias, o que são cores secundárias, cores terciárias, falamos sobre harmonia cromática também, sobre cores análogas, a gente falou até sobre temperatura de cores, a gente descobriu que as cores elas têm temperatura e falamos um pouquinho sobre monocromia, estudamos preto, branco e quero ver o que vocês têm feito em casa também. Não sei se vocês perceberam, mas essa aula tá com um design, um layout aí diferente, né? Só tem minhas mãos hoje, não tem meu rostinho. E o curso de hoje, a aula de hoje, ela é sobre aplicação, né? Então a gente vai entender. A gente já falou sobre cores, falamos sobre espaço negativo, a gente falou sobre escala tonal, a gente já entendeu, já dominou essa parte. Agora a gente vai falar sobre como aplicar isso no papel. E às vezes a gente acha bobo, né? Falar, meu, é só colocar lá e já tá bom. Mas não, diferentes papéis têm diferentes reações. A gente pode aplicar com papel molhado, com papel seco. Mas aí mais pra frente a gente vai ver. Primeiro eu vou falar sobre materiais. Hoje vai ser um pouco diferente os materiais. A gente vai precisar de umas coisinhas meio diferentes, né? Então eu tenho aqui, ó, sal grosso. Eu tenho uma vela. E a gente vai precisar também de álcool. E também tem o geral, né? Que é o meu papel para aquarela. Eu geralmente uso gramatura de 300 para cima. E porque abaixo disso é um pouquinho difícil de usar, né? A gente consegue usar menos camadas, papel esfarela, seca muito rápido também, tem que ser um papel que não tem uma absorção aí na hora. Vou precisar de tinta, eu coloco no pratinho, vocês podem colocar no godê se vocês quiserem. Uma canequinha aqui com água limpa e o meu pincel da sorte, que eu sempre uso ele, tá até com a pontinha branca aqui que eu tava fazendo arte. Peguei também um pincelzinho mais fininho, ó, pra colocar uns detalhes se eu precisar. E vou precisar de fita também. Vou precisar aqui da minha fita, a adesiva. E hoje eu vou fazer um negócio diferente na fita. Então, presta atenção aí. Primeiro, deixa eu achar o lado que eu gosto. Eu gosto de usar o lado que tem textura da folha. Não sei se vocês perceberam, mas tem um lado que ele é mais lisinho, um lado que tem umas listras. Eu gosto de usar esse lado das listras. Eu vou deixar uma margem bem fininha dessa vez, dos lados. Por quê? Eu vou dividir a folha em 8 partes, pra gente poder falar sobre a aplicação. Vocês vão entender melhor daqui a pouquinho, peraí. Bom, como eu ia dizendo, na aula de hoje eu vou passar para vocês algumas técnicas de aplicação e vou dar algumas dicas. E eu não vou passar só as que eu uso, mas as técnicas que eu conheço, né? Assim, vocês também podem ver em casa o que agrada a vocês, o que não agrada, montar aí o jeito de vocês de pintar. E, enfim, no primeiro quadradinho, eu vou fazer uma técnica de aplicação de molhado no molhado, que é como geralmente chamam. Nela, a gente vai deixar o nosso pincel bem carregado antes de aplicar a tinta sobre o papel e vamos deixar o papel bem umedecido também com água limpa. Então, o que vai acontecer aqui? Vou fazer uma corzinha pra mim.
Aliás, acho até que eu vou trabalhar com uma cor pronta. Ah, gente, esqueci de falar, hein? Não esquece do pano. Vocês têm que ter um paninho aí com vocês. Eu tenho meu paninho roxo que tá aqui. Eu não deixo ele em cena pra não ficar muita coisa aqui. Mas tô sempre com o meu paninho. Legal. Então o negócio é. Eu vou trabalhar com magenta, não vou criar nenhuma cor ali pra poder fazer isso. Porque a gente tá aprendendo a aplicação. Então eu não vou ficar fazendo muitas cores diferentes. Como no final de todo vídeo eu faço um trabalho mais bem acabado, acho que não tem necessidade. Legal. Tá bem molhado aqui o papel. E eu vou deixar o meu pincel bem carregado. Vou deixar a tinta bem intensa também aqui. A tinta, a gente aprende sobre pincelada, mas ela também pode ser depositada. Depende do que você quer fazer com ela, né? Então eu vou deixar em algumas partes mais colocada a tinta ali, né? Sempre com o meu pincel bem carregado, que é o molhado no molhado, né? Mas vocês também podem rastelar aqui, como vocês acharem melhor. Vocês devem imaginar aí, né? Essa técnica aqui, ela demora um pouquinho para secar. Mas a gente pode ir fazendo outras coisas. É bom vocês darem uma boa olhada em como ficou, pra gente comparar depois de seco. As coisas mudam um pouquinho. Legal. A gente também tem o tipo de aplicação que é o molhado no seco. O nome os nomes, né, dos tipos de aplicação, eles envolvem o pincel, a quantidade de água do pincel e a quantidade de água no papel. Então, a gente tem um papel seco, a gente tem um papel úmido, tem um papel molhado, tem um pincel seco, tem um pincel... Nunca tá completamente seco, né, o pincel. Porque você tem que pegar a tinta ela é diluída em água, então ele sempre tá um pouco molhado. Mas é a quantidade de água no seu pincel e quantidade de água no seu papel. Dessa vez a gente não vai passar água no papel, vamos usar só a água no pincel. E o nome dessa técnica é molhado no seco. Eu vou aproveitar essa técnica aqui para mostrar para vocês um degradê com duas cores. A gente fez um degradê com uma cor na última aula. Vamos aprender o contrário agora. Quer dizer, o contrário não, né? Vamos aprender um outro jeito aqui.
A gente tem a técnica de degradê também, que junta as tintas. Então, junta aqui no meio o azul com o magenta e fica um roxo. Fica legal também. Mas eu queria deixar as duas cores bem purinhas. Agora tem aquela técnica que eu falei, que é o seco no seco, né? Que na verdade nem não tá seco o pincel. E eu vou até fazer isso com um pincel um pouco mais duro. Eu uso pra fazer plantas, essas coisas, pra fazer grama, é legal, vocês vão ver aqui. Então, eu vou deixar a minha tinta um pouquinho mais densa, pouquíssima água. A água só pra deixar a tinta mais maleável, sabe? Mas também não demais. E é assim que fica, bem rachuradinho. Dá pra fazer bastante coisa interessante com isso daqui. Deixa eu ver. Essa aplicação, então, aqui, seco no seco. Bom, vocês podem ver aqui, ó, que já tá bem mais clarinha essa primeira técnica de pintura, como eu falei pra vocês. E o que é legal tem vários jeitos da gente usar as coisas, da gente usar as técnicas, e tem vários jeitos da gente aplicar, né, a aquarela na nossa folha. E a gente não precisa usar todas as técnicas de um trabalho e nem usar só uma, a gente pode misturar. O que a gente vê bastante em trabalho, a maioria das coisas que vocês forem ver de aquarela, a gente geralmente usa uma camada mais diluída embaixo para delimitar os tons. Então, joga um pouquinho de escuro, né, onde vai ser a sombra, deixa a parte que vai ser luz mais clara, ou já joga um amarelinho, ou a luzinha que você quer, a cor da luz que você quer. Deixa a folha bem úmida para isso. E à medida que a gente vai colocando mais detalhe, vai colocando mais cores, a gente vai saturando mais as cores, né? Deixando um pouco mais intensa, menos água, mais tinta, para colocando os detalhes da pintura. Isso é o que a gente vê bastante quando a gente mexe com aquarela. Vou dar um exemplo, que é uma pintura aqui do Adilson Farias, que ele fez o fundo bem molhado e depois ele colocou os detalhes precisos, os detalhes mais sólidos e que indica que a folha já estava quase ou completamente seca. Vocês verem, quando a gente aplica na folha molhada, a tendência da tinta é abrir. Então, geralmente quando a gente tem detalhes mais sólidos, umas pinceladas mais duras, a folha ela tava sequinha. Às vezes também eu falo, aí vocês falam, ai Malu, mas não dá pra ver isso, como é que você sabe disso? Olhando só a pintura, mas à medida que a gente vai pintando mais, que a gente tem mais trabalhos prontos, que a gente mexe mais com a aquarela, vai ficando muito mais fácil da gente pegar, assim, sabe? O como a pessoa fez, que técnica que ela usou. Nessa arte aqui da Margaret Morales, a gente consegue ver também um fundo bem manchado, que é uma característica do trabalho em folha molhada, né? E o rosto da Sailor Moon aqui tá bem detalhado, que indica que a folha já estava um pouco mais seca. Então é uma coisa aí, ó, para vocês treinarem o olho de vocês. Tentem em casa, dá uma olhada no trabalho de outros artistas, tentem identificar ali o modus operandi deles, o jeito que eles fizeram, a técnica que eles utilizaram. Já o Kazi Junwoo, eu não tenho certeza se é assim que pronuncia, mas é assim que eu pronuncio em casa. Ele tem uns trabalhos que são quase 100% feitos com papel úmido. Você vê que é tudo bem aberto, assim, o efeito da, da tinta no papel, que é esse efeito aqui de pincel bem carregado. Os trabalhos da Agnes Cecile também, eu gosto bastante dos trabalhos dela. Tem esse negócio da tinta aberta, do efeito de aquarela, que você olha e você já identifica que é uma aquarela. Tem aquarela que a gente vê que é muito realista, a gente nem sabe, né? A gente fala, pô, como é que a pessoa fez isso? É uma pintura? É um lápis de cor? Como é que essa pessoa fez isso? A gente compara às vezes com pintura a óleo, né?
Porque quando a gente vê os trabalhos de óleo, eles são bem realistas, assim. Bom, eu também posso aplicar o meu pincel um pouco mais seco na minha folha úmida. Então, a gente vai colocar aqui uma coisa mais seca num papel molhado. Vamos lá, pessoal. Hoje é dia da gente testar as coisas. A gente pode trabalhar também com papel mais úmido, não tão molhado. A tinta não abre tanto. É bom, vocês vão ver aqui, ó. Você vê, a pintura não fica tão marcada como quando a gente usa o pincel seco. E é fácil aplicar, né? Eu gosto bastante de trabalhar com meu papel molhado. Isso é uma coisa que é legal a gente ter na cabeça, a gente sempre que a gente pintar, a gente perceber que é o efeito da tinta no papel mais molhado, no papel mais úmido, no papel mais seco. Porque mesmo que a gente possa trabalhar com o pincel carregado de várias maneiras, ou com a folha mais molhada, mais úmida, tem várias quantidades de água aí que a gente pode passar na folha e ter no nosso pincel, é um pouco limitado, né? Então, se você conhece algumas técnicas, algumas formas de aplicação, você já conhece a maioria e você já consegue trabalhar em casa. Além disso, além dessas técnicas aqui de aplicação, a gente também tem um outro fator que é muito importante, que ele influencia bastante na nossa pintura, que é a inclinação. Então, tem grandes aquarelistas aí, não sei se vocês seguem, se vocês acompanham, mas é muito importante a gente acompanhar outros artistas, a gente ter noção de outras pessoas que também trabalham com o que a gente trabalha. Tem grandes aquarelistas que eles até chegam a dizer que uma boa aquarela ela só pode ser feita com a angulação da mesa ou da folha. Mas como, né, que a angulação pode influenciar tanto a nossa pintura? Bom, para começar, o ângulo, ele faz a tinta escorrer. Então, quando a gente está trabalhando com uma folha molhada, uma pincelada molhada, a gente vira a folha e inclina, a tendência da tinta é escorrer para baixo. E o que acontece? Quando ela escorre, além do movimento da tinta, né, que acontece ali na folha, e a gente, em parte, né, consegue controlar isso, o movimento, a gente consegue controlar as cores que vão se misturar, as cores que a gente coloca no papel, mas também tem uma parte ali que é a relação da tinta, do papel, da angulação, de tudo isso, e a gente não tem muito controle sobre isso. Mas voltando, além disso, né, além do movimento da tinta no papel, a tinta ela forma bolsas de água. Eu vou pegar aqui uma folha e eu vou mostrar para vocês. Bom, arrumei aqui as coisas na minha prancheta, porque a prancheta ela já faz um ângulo aqui na folha. Quando eu digo ângulo, não precisa ser nada, sabe, muito alto ou deixar as coisas na, na vertical, não. Um pouquinho de ângulo que você coloca, a tinta já escorre. Um bom exemplo disso é copo d'água em cima da mesa. Às vezes você derrama, se a mesa tá um pouquinho inclinada, já cai tudo no chão. Então, aqui já tá bom para escorrer. Eu tava falando sobre bolsas de água. O que eu falei? Quando a gente pinta inclinado, forma uma bolsinha de água embaixo. E isso só acontece quando a folha tá seca. Porque se a folha tá molhada, no primeiro contato que a gente tem do pincel com a folha, a tinta já se mistura, né? Ela já abre ali na folha, já escorre. Vocês vão ver, ó. Vou passar água nesse primeiro quadrado. Deixar bem molhado mesmo. E eu vou passar
uma faixa de tinta na parte de cima da minha folha. Vou deixar bem carregado o meu pincel. Dá pra ver? Essa caminhada aí que a tinta faz na folha. Então, isso acontece sem nenhum controle meu, né? O máximo que eu posso fazer é talvez virar para tinta ir para onde eu quero, mas as coisas elas fluem naturalmente desse jeito. Eu posso dar uma escurecida em cima também. É bem legal trabalhar com a folha inclinada. Eu recomendo que vocês testem de tudo. Tudo que eu tanto o que eu passar na aula, o que vocês verem de diferente aí por fora também, é sempre legal. Um outro jeito é pincel molhado e folha seca, que é aquilo lá da bolsa, né, de água que forma. Isso aqui é a bolsa de água. Se ela tá muito cheia, vou deixar até um pouco mais de tinta pra gente ver como que isso funciona. Mas se a gente carrega muito essa bolsa, a tendência dela é escorrer. Que também não é uma coisa de todo ruim, né? Às vezes é isso que a gente quer. É uma parte boa também da aquarela. Só tem que tomar cuidado para não descer muito. Eu vou até puxar a minha aqui, que é só para não fazer meleca. É por isso que é bom vocês terem aí uma toalhinha também. Pra gente conseguir controlar as situações. Legal, então a gente viu aqui, quando a gente pinta na folha seca, faz a bolsinha, né? E se a bolsa tá muito cheia, ela escorre. Olha que efeito legal que fica, ó. Lembra da primeira? Como fica bem aberto? Vocês veem que é tudo muito diferente um do outro. Então é bom a gente testar, a gente ver como é que as coisas funcionam para poder aplicar depois. Bom, sobre técnica e sobre dica, agora a gente vai começar a usar as coisinhas que eu disse que a gente usaria. Vamos começar pela vela. Vamos começar pela vela. A vela, ela funciona mais ou menos como uma máscara. Então, vocês veem aqui, ó, uma vela normal, vela de acender quando acaba a luz. Ela funciona como uma máscara. E o que que é a máscara de pintura? Eu não sei se vocês já mexeram com máscara de pintura, mas para quem não sabe, ela é um líquido à base de látex que a gente aplica nas áreas da folha que a gente não quer que sejam pintadas. Aí você fala, pô, Malu, mas é só tomar cuidado, né? Se eu não quero pintar lá, é só não pintar lá. Às vezes é uma pintura muito pequena, tem muito detalhe, ou uma pintura muito grande também com muito detalhe, está usando um pincel muito grande. Às vezes a sua tinta está muito diluída também, é difícil de você controlar. Mas sim, né? Ter cuidado na hora de pintar é sempre bom, não vou questionar isso. Mas a vela é uma dica, né? A gente pode usar, a gente pode não usar, é sempre legal a gente testar para ver como é que funciona. Até porque às vezes, mesmo com todo o cuidado do mundo, né, as coisas fogem um pouco do nosso controle. Eu mesma não uso máscara, mas vamos ver aqui como é que funcionam as coisas com essa vela. Ó, que legal que fica. Vou admitir que parece que vai dar errado no começo, né? Porque fica tudo de uma cor só, você fala, pô, não deu certo. Mas dá, a cera da vela, ela simplesmente não deixa
a tinta penetrar no papel. E fica esse resultadozinho aí. Dá pra fazer coisas bem sofisticadas, tudo aqui. Eu tô mostrando pra vocês como que aplica no papel. Então, não tô fazendo nada muito grandioso. Eu talvez use isso daqui na minha ilustração, que eu vou fazer ao final da aula, como eu sempre faço. Agora, no último quadradinho aqui, eu vou usar o sal. O sal, ele é bem parecido com o álcool. O sal, ele puxa a água e puxa o pigmento da minha folha. O pessoal usa bastante para fazer céu. Vou até passar um azulzinho aí. E aí a gente vê como é que fica. Vocês podem usar qualquer sal que vocês tiverem em casa para fazer isso. Eu vou usar o sal grosso porque ele é maior, né? Ele absorve mais e fica melhor para vocês enxergarem aí de casa, né? Então, vejamos aqui. A gente aplica o sal e espera secar, né? Tem que esperar aí para ele dar uma absorvida na tinta. Eita, que tá inclinado. Vou jogar um pouco mais de cor aqui. Eu tenho aqui também o álcool. E eu vou aproveitar e aplicar ele já para vocês verem a diferença e as semelhanças. Lembra que eu falei que era bem parecido? Ó, o álcool a gente vê na hora. Ele já tira a tinta de onde tem e a água. Vocês podem fazer isso com conta-gotas também. É bem legal mexer com álcool. É tão legal que não dá vontade de parar. Mas eu vou parar. A diferença é o álcool, ele reage na hora. O sal, a gente tem que esperar ele absorver, tá vendo? Agora dá pra ver um pouquinho melhor, ó. Ele absorvendo a tinta. Tem que esperar secar. E daqui a pouco a gente volta aqui pra ver como é que ficou. Bom, pessoal, agora que já tá tudo bem sequinho aqui, eu vou começar a tirar os cristais de sal que ficaram. Olha que legal que fica o resultado. Fica bem parecido com floquinho de neve. Se vocês quiserem deixar mais tempo aí até, o sal ele até dissolve. Dependendo do tamanho da pedra, dependendo do tempo que vocês deixarem. Eu vou pegar um paninho aqui para dar uma secada no meio. Então, ó, para vocês verem aí a diferença, álcool e sal. E uma última dica para vocês vem exatamente nesse último momento de tirar a fita, que é usar a fita para fazer aí moldura. Dá para fazer vários efeitos, dá para fazer efeito de listra, sabe? Você coloca várias fitas em diagonal ou na vertical, na horizontal, como vocês acharem melhor. E fica aí tipo uma zebrinha, né? Um negocinho de listra.
Bom, pessoal, agora a gente tem aqui uma folha com várias técnicas de aplicação. É legal vocês terem isso como estudo em casa também. Lembra que a gente fez na última aula, teoria cromática, a gente fez o disco, guardou a folha de estudos. Eu tenho folha de estudos de todas as aulas que eu dei. Então, sempre que eu quiser lembrar de alguma coisa, eu tenho lá marcadinha a aula que eu dei, as coisas, eu faço anotações também no papel. É interessante da gente ter isso em casa. Como eu havia dito, agora eu vou pintar uma outra ilustração que eu desenhei aqui. Vou mostrar pra vocês. Bom, fiz aqui um rascunho da Isma. Não sei se vocês lembram da Isma. Ela é do A Nova Onda do Imperador, né? Nova Onda do Imperador, a Isma. Eu gosto muito, é uma personagem bem bacana. Eu peguei ela, na verdade, por conta da paleta de cores dela. Então, vou passar aqui a fita em volta e a gente já começa a pintar. Legal. O que eu vou fazer aqui vou trabalhar com cores análogas e vou trabalhar com cores complementares. A Isma, ela já tem essa paleta. Se vocês forem ver o olho dela, os dentes dela são meio amarelados e todo o resto é roxo. E o roxo e o amarelo são cores complementares. Eles fazem isso para criar alto contraste, para criar um destaque assim no rosto dela, né? Então, o que eu vou fazer? Vou passar primeiro o amarelo no fundo que eu quero passar. Porque o amarelo é uma cor que eu não quero sujar ela. O amarelo você sabe, né? Pingou um pouquinho de magenta, vira laranja. Pingou um pouquinho de ciano, ela já vira verde. Então, vou começar com o amarelo para trabalhar com ele o mais puro que eu puder. Vocês lembram que eu tinha falado antes da gente primeiro passar uma aguadinha, uma coisa mais tranquila, para preencher mais os espaços em branco mesmo. Então eu venho aqui. Agora eu vou criar um tom meio pálido, meio roxo, para poder colocar na pele. Tá aqui. É isso aqui mesmo que eu fiz.
E eu vou fazer um tom de roxo um pouquinho mais escuro para eu passar nas sombras. Vou lembrar vocês que eu não estou usando só o magenta e o ciano, eu tô passando um pouquinho de preto também para escurecer. Eu venho aos poucos aqui aumentando a saturação das minhas cores. Meu amarelo estava bem saturado no começo, porque o amarelo a gente não consegue discernir muito bem, né, as variações de tom. Então, eu não tenho problema em passar ele mais escuro, mais claro, mais intenso ou menos intenso no começo da pintura. Agora, os outros tons eu tento ir mais devagarzinho. Já falei pra vocês, né, que eu tenho esse problema de botar o carro na frente dos bois. Mas eu tô tentando ir na moralzinha aqui. Lembra do que eu falei antes, né? A gente não precisa usar todas as técnicas na mesma pintura. A gente pode usar só o que nos agrada, o que a gente acha que vai ficar bom. Às vezes a gente acaba fazendo uma pintura toda com uma técnica só. Eu vou tentar aqui usar o máximo do que eu puder, sem entrar naquele mérito do sal, do álcool, mas de aplicação mesmo. Eu vou tentar usar o máximo que eu conseguir, até para vocês terem uma boa noção de como as coisas ficam em casa.
Bom, tô trabalhando bastante com pincel mais seco, né? Não, na folha mais molhada. Mas já tenho aqui em mente algumas coisinhas pra fazer com molhado no molhado, o, com o pincel um pouco mais carregadinho. Tô aproveitando só pra colocar mais detalhes no rosto mesmo. Mas já vou mudar a técnica. Deixei o brinco bem úmido, menos a parte que encaixa na orelha, sabe? Essa partezinha aqui. Pra deixar um efeito mais diferente, assim, do que eu tô fazendo, né? Vamos ver como que fica no final. Vou admitir aqui que eu não sou muito de fazer isso, não. De misturar tanto as técnicas. Mas acho que vai ficar um resultado bacana. Agora vamos esperar secar um pouquinho. Bom, eu aproveitei até para colocar mais alguns detalhes aqui depois que secou, né? Vocês podem ver. Vou continuar colocando umas sombrinhas, onde eu acho que deve. A gente não tem que seguir 100% da nossa referência. Se quiser colocar um pouco mais de detalhe, é sempre legal. Às vezes você tá perdendo a oportunidade de desenvolver aí um estilo bacana. Eu gosto sempre de usar a referência até um certo ponto e depois criar. Vou continuar aqui preenchendo. Vou preencher agora o fundo do mesmo jeito que eu tinha preenchido o rosto e as partes em amarelo. Eu vou aproveitar aqui que ainda tá molhado e vou escurecer um pouco. Eu até gostei do tom, mas acho que um pouquinho mais escuro fica melhor. Vocês estão vendo que eu tô passando por cima dos cílios e nada acontece, né? Mas é sempre bom a gente tomar cuidado, porque às vezes a gente passa o pincel muito úmido em cima dessas partes que já foram pintadas e a tinta abre de novo. Então é legal a gente tomar um cuidadinho aí. Vou continuar escurecendo a minha pintura.
Agora, eu quero usar um pouco da técnica da aguada, vou limpar aqui meu pincel, para fazer as plumas, né? Ela tem umas penas que ela usa, parece um colar, alguma coisa assim, eu não tenho certeza. Faz muito tempo que eu não assisto esse desenho. Mas eu quero fazer em aguada. Vou fazer um lilazinho, né? Que é o magenta com um pouquinho de ciano. Deixar bem lilás e bem diluído. E aplicando assim, ó. Lembra que eu falei sobre a inclinação? Então, se der uma inclinada também é legal, porque a tinta escorre e ela tem um movimento próprio, né? E então eu vou fazer isso. Eu vou molhando a minha folha e depositando a tinta. Vocês veem que sempre fica uma bolsinha de tinta, né? A gente pode movimentar ela, deixar ela onde a gente achar melhor. Eu vou mexendo com ela no papel até encontrar o lugar que eu tenho certeza que eu quero que ela fique. Porque geralmente, quando seca, fica mais escuro ou mais claro essas partes que tem as bolsas de água. Vou falar que o que vale bastante a pena aqui para agilizar esse preenchimento é vocês deixarem bastante tinta pronta já, né? Você vê que eu tinha um espaço bem grande ali no fundo, mas eu tô fazendo a tinta ao longo da pintura. Por quê? Porque pra mim não me incomoda, sabe? Eu gosto que tenha variação no tom. Então eu não quero que seja a mesma cor em todos os lugares. Eu quero alguns lugares um pouquinho mais rosa, outros um pouquinho mais ciano. Eu vou mudando bem pouquinho a tonalidade e aplicando com toda a paciência do mundo. Vamos lá. Vocês veem que tem uns ângulos aqui que eu tô pegando que não são muito agradáveis, né, de pintar, mas vocês podem mexer aí na folha de vocês em casa, talvez virar ela, né, pra facilitar. Eu, como tô com a folha grudada, e também para não atrapalhar a visualização de vocês aí, eu consigo me virar aqui usando a pontinha do pincel. Agora é a hora aqueles detalhezinhos, os retoques. Então eu venho aqui com a tinta um pouco mais intensa, né? Eu coloco menos água, mais tinta para ela ficar mais saturada. E tô colocando uns detalhes aqui para dar contraste, para dar vida aqui para pintura. Eu gosto de colocar enquanto ainda tá úmido, porque ainda tem aquele movimento da tinta no papel. Aliás, eu poderia até colocar esses detalhes um pouco mais pra frente, porque eu ainda tenho coisas pra pintar. Mas é aquilo que eu sempre falo pra vocês, eu gosto de colocar algumas coisinhas assim antes do final, porque me motiva no meio da pintura, às vezes a gente bodeia um pouco, mas isso sempre me dá um gás.
Bom, terminando aqui esse preenchimento, eu vou começar a preencher o resto do chapéu dela. Que eu não sei se vocês já assistiram a nova onda do Imperador, mas essa parte do chapéu da Isma é uma pluma também. E ela também é lilás. Eu vou puxar um pouco mais pro ciano para dar uma boa diferença aqui, né? Do lilás das plumas de baixo pro lilás da pluma de cima. Então eu vou criar aqui uma corzinha aqui na minha paleta. E vou aplicar bem úmido. Ficou quase um azulzinho. Mas é exatamente o que eu queria. Bom, eu vou até usar um pouquinho do álcool, eu acho, enquanto tá úmido aqui, para abrir umas áreas aqui sem tinta. Provavelmente vai ficar um pouquinho rosado, porque eu tenho magenta e tenho ciano aqui nessa cor. Mas eu vou pingar um pouquinho aqui de álcool. Pra fazer uns detalhes, né? Pra mostrar que o álcool, ele dá pra ser usado sim pra fazer isso. Aliás, eu uso álcool às vezes nos meus trabalhos pessoais. Tô usando aqui também. Faltou ali uma partezinha amarela pra eu preencher. Mas sem problema algum, é só pincelar aqui. Bom, pessoal, a parte de preenchimento, ela tá toda feitinha já. O que é legal fazer agora é pegar um pincel, talvez um pincel mais fino, ou mesmo o pincel de vocês, se vocês têm desenvolvimento bom aí com o pincel que vocês usam regularmente. Vem colocar uns detalhezinhos, umas sombrinhas, umas luzes. Mas é isso. E tudo vai do que vocês esperam, né? Da aquarela de vocês, do estilo que vocês estão querendo. Eu quero muito ver o que vocês produziram em casa. Não se esqueçam de seguir o nosso canal aqui da escola, de se inscrever e ativar o sininho para chegar a notificação aí para vocês sempre que tiver conteúdo novo. Eu vou pedir para o Gustavo passar melhor aqui a imagem. Depois que eu der uma mexidinha ainda, eu vou colocar uns detalhes, como eu falei para vocês. E mostrem pra gente o que vocês têm feito. Por hoje é só. Espero vocês na próxima aula. Espero que vocês estejam gostando do curso online de aquarela aqui da gente. E muito obrigada!